Bom, galera, então, bora começar, bora falar sobre esse assunto que é tão importante, tão pertinente para quem está afim de se destacar no mercado de trabalho e é um jovem aí que está na graduação ou já terminou a graduação e está afim de conseguir boas posições. Para que a gente dê início a esse assunto, eu preciso conversar com vocês sobre alinhamento de expectativas. 54% dos brasileiros têm a probabilidade de ter seus empregos assumidos por robôs até 2026. Essa é uma pesquisa realizada pela UNB, eu vi que tem galera da UNB aí, foi realizada em 2019 e aponta um dado que é um tanto quanto alarmante. Nós estamos falando, se eu tiver aqui pessoas que estão no primeiro período de engenharia, por exemplo, eu estou falando para vocês que daqui a 5 anos, quando vocês estiverem formando, a realidade do mercado de trabalho pode ser pela metade completamente diferente da realidade que nós temos hoje. Eu estou falando isso de modo de trabalho e de cargos também que existem no mercado de trabalho. E quando você se vê diante de um cenário desse, se vê diante de uma realidade dessa, que é tão volátil, que pode mudar a qualquer minuto, e que daqui a 5 anos, quando você se formar e começar a dar seus primeiros passos na sua carreira, pode estar completamente diferente, falar de soft skills é quase como obrigatório, porque são elas que vão fazer com que você se destaque e consiga surfar nessa onda aí, nesse cenário tão diferente que a gente está prestes a enfrentar. Hoje, no meu papo com vocês, eu vou falar sobre soft skills, eu vou falar sobre hard skills e eu vou provar para vocês o porquê que elas são importantes, onde você pode desenvolvê-las e fazer com que vocês deem aí o pontapé inicial para traçar a trajetória de vocês daqui para frente, ao finalizar essa palestra, de um modo diferente, de modo que vocês consigam realmente se desenvolverem. Eu não vou falar de cada soft skill de modo preciso. Por quê? Porque senão a gente estaria fazendo uma mentoria de 3, 4 horas, que é o que eu já faço lá no meu Instagram. Tem até pessoal que fez mentoria aqui comigo já aqui na palestra. E é impossível que eu ensine cada uma das soft skills para vocês. Então, o que eu farei é falar sobre o cenário e dar as ferramentas para que daqui para frente vocês se desenvolvam e tracem a jornada de vocês sozinhos. Fechou? E a pessoa que vos fala sou eu, Vinícius Melo. E eu preparei 3 tópicos que resumem bem a minha história, que resumem bem quem eu sou e por que eu estou aqui. Os 2 primeiros têm a ver com as minhas paixões e o que eu faço atualmente. Eu amo comunicação, eu amo me conectar com pessoas. Por isso que é uma honra muito, muito grande mesmo estar aqui nesse evento hoje, presente com gente de todo o país, me comunicando, transmitindo informação. E devido a essas paixões que eu tenho, devido a isso que eu desenvolvi ao longo do tempo, eu criei esse projeto, o Fórmula, há cerca de 1 ano, que foi o projeto pelo qual o pessoal da USP entrou em contato comigo e pelo qual eu venho fazendo as minhas mentorias, venho fazendo as minhas lives, venho fazendo as minhas mentorias com outras entidades e pelo qual eu transmito esse conhecimento e aprendo demais também. Então, o projeto serve para que eu converse com jovens que estão no início de carreira e aprenda também junto com eles a ponto que a gente se desenvolva e consiga posições de destaque no mercado de trabalho. E eu faço engenharia civil. Eu estou aqui de Uberlândia, Minas Gerais, eu tenho 21 anos e eu faço engenharia civil, estou no 8º período. E para que vocês entendam o motivo pelo qual eu escolhi uma analogia para nos acompanhar nos próximos minutos da palestra, eu preciso explicar o porquê eu faço engenharia civil, porque é uma história engraçada e um tanto quanto diferente. Eu imagino que vocês vão aí achar, no mínimo, diferente. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Em 2008, eu conheci uma coisa mágica chamada Harry Potter. Se tiver algum fã de Harry Potter aí, vocês me falem aí no chat que eu tô de olho, porque, gente, eu sou fãzaço de Harry Potter. Muito mesmo. E quando eu tinha ali meus 11 anos de idade, olha lá, o Gabriel o Leonardo, a Juliana, é isso aí. Harry Potter é top demais, né, galera? Quando eu tinha ali meus 8 anos de idade, na realidade, eu conhecia essa magia chamada Harry Potter através dos DVDs piratinhos que tinham os filmes e me apaixonei, gente. Eu era viciadão mesmo. Nossa, eu vi os filmes todos os dias. E aí, em 2012, eu tive o meu primeiro contato com a internet. Foi o dia que meu primo chegou com aquele celular de ultíssima geração que tinha acesso à internet, até então eu não tinha, e me mostrou Hogwarts. O cara me mostrou Hogwarts. Pensa o que passou na cabeça de uma criança de 12 anos de idade que viu Hogwarts na vida real. Eu fiquei louco, eu fiquei muito louco.
e aquilo não sai da minha cabeça. Então, quando de fato eu tive acesso à internet, quando eu fui mexer no computador, tudo que eu pesquisava era sobre Harry Potter e sobre a Hogwarts da vida real. Até que eu descobri que essa Hogwarts era em Orlando, e Orlando ficava na Flórida, e lá tinham diversos parques de diversão. E o que é que tem dentro dos parques de diversão, que aí se tornou minha segunda paixão? Montanha-russa. Para quem me conhece, gente, para quem vê lá no meu projeto, para quem faz parte do meu ciclo social, sabe que montanha-russa me define muito, muito, muito bem. Porque eu viciei. Para você ter noção, eu nem tinha Orkut, galera. Eu passava o dia no computador vendo vídeos de montanha-russa. Era isso que se importava para mim. Então, quando eu cheguei ali com meus 16, 17 anos, que eu estava prestes a ingressar na faculdade e tinha que tomar a decisão de um curso, eu fui na internet e eu pesquisei quais são os profissionais que constroem montanhas-russas. Apareceu engenheiro mecânico, engenheiro eletricista e engenheiro civil. Bem, acabou. Eu vou fazer engenharia civil. Foi por isso que eu escolhi esse curso, galera. Foi por isso que eu quis fazer engenharia civil. Claro que eu já tinha interesse, mas a tomada de decisão se deu quando eu vi que, como engenheiro civil, eu poderia construir montanhas-russas. Então, para mim, fez todo sentido e eu entrei no curso e hoje eu faço engenharia civil. Para vocês terem noção que não é brincadeira, que realmente eu gostava demais, em 2018 eu iniciei uma pesquisa sobre montanhas russas. O título era Análise entre a relação do engenheiro civil e a construção de montanhas russas. Peguei um ranço imenso dessa pesquisa, porque foi muito trabalhosa, mas também foi muito legal. Mais para frente vocês vão entender o porquê disso tudo. É isso mesmo, obrigado, Juliana. É um motivo muito válido. Hoje eu não quero mais construir montanhas russas, apesar desse ter sido o motivo, mas eu diria que eu fiquei sequelado. Então eu vejo montanha-russa em tudo, tudo, tudo. E é por isso que eu lhes apresento a montanha-russa da vida. Vocês não liguem assim para o meu dom artístico, eu sei que ele impressiona, sabe? A precisão de detalhes e tudo mais, mas essa é a nossa montanha-russa da vida. Ela traça a nossa trajetória educacional, pessoal e profissional. Então, essa é a metáfora que irá nos acompanhar nos próximos minutos de conversa. Entendam essa montanha-russa como aquele traçado que todos nós fazemos ao longo da vida no quesito educacional. E para que a gente continue a falar sobre esse traçado, eu preciso apresentar para vocês um novo termo, também inventado por mim, chamado infinito eu. Quando nós nascemos, é isso aí que eu imagino, claro que de forma metafórica, que existe dentro de nós, o infinito eu. O infinito eu, ele representa tudo aquilo, todas as infinitas possibilidades que nós podemos ser enquanto ainda não fomos moldados pelos padrões sociais, pelo que nossos pais nos ensinam, pelo que é certo, pelo que é errado, pelo que a escola ensina. Então, somos nós enquanto infinitas possibilidades de nós mesmos. E para provar que isso é muito real, esses dias eu falei sobre criatividade lá no meu Instagram, a soft skill criatividade, e eu fiz uma reflexão sobre o quanto, quando crianças, nós somos muito mais criativos do que quando nós somos adultos. Porque quando criança, o nosso potencial criativo é imenso, justamente pelo fato de que nós não temos medo de errar. Nós ainda não fomos moldados por uma série de padrões que dizem o que é certo e o que é errado. Então, expor ideias e fazer conexões que para o mundo não faz sentido, para a gente ainda é ok. Então, como crianças, nós somos muito criativos. Por isso que, vocês comentem se vocês já fizeram isso, por isso que um lençol ali com algumas cadeiras ou no sofá vira uma cabana, ou vira um castelo, um forte de proteção. É por isso que o chão é lava, e é por isso que alguns de nós, quando crianças, têm amigos imaginários. Porque nós, enquanto crianças, não temos medo de errar. Então, seguindo essa analogia, ainda não fomos moldados, nós, enquanto crianças, ainda temos dentro de nós um infinito eu, que ainda não foi moldado, tem diversas possibilidades de ser algo na vida, de seguir alguma profissão. E voltando, então, para a nossa montanha-russa, eu não me tornei, claro, um construtor de montanhas russas, mas eu posso muito bem falar como que essa aí foi construída e como que o traçado dela foi delimitado. E para falar isso para vocês, eu preciso voltar um pouco na história, na época da Revolução Industrial, especificamente da primeira e da segunda Revolução Industrial, ali por volta do século XVIII e do século XX. Eu vou explorar um pouco aí da história, do conhecimento de história de vocês e falar um pouco sobre isso. Quando a gente fala de Revolução Industrial, a primeira ela é marcada pela presença da máquina a vapor, e quando a gente fala de segunda Revolução Industrial, ela é marcada pelo surgimento da eletricidade.
No meio desse movimento fabril, surgiu, então, modelos de produção. Nós temos o Taylorismo, nós temos o Fordismo e nós temos o Toyotismo. Alguém lembra alguma característica que possa definir Fordismo? Vocês têm algo em mente? Lembra alguma coisa? Estou forçando aí a história de vocês. Vai que tem alguém que faz história no curso, né? Pode ajudar. Não era linha de produção? Produção em massa? Boa. Produção em série, linha de produção. É isso aí, Jordan. Ingrid, Matheus. Foco na tarefa. Boa, isso aí. Bom, o Fordismo, a grande vantagem que ele trouxe foi que, na realidade, antes do Fordismo existir, os carros, eles eram produzidos de forma artesanal. Então, assim, todo o processo era muito demorado e muito caro. O Fordismo veio para justamente traçar uma esteira, que é o que o pessoal falou de linha de produção, colocar aquilo em etapas e fazer o processo de construção de um carro de forma muito mais rápida e com muito menos custo. E aí, trazendo então para essa realidade do Fordismo, eu gostaria que a gente refletisse como seria, claro, como era, uma rotina de alguém, de um trabalhador que trabalhava numa fábrica que segue o sistema Fordista. Para ajudá-los, eu trouxe aqui algo para a gente visualizar. O cara, ele entra na fábrica para trabalhar, então ele tem um horário de entrada e tem um horário de saída. Justamente por ser um modelo Fordista, ele sabe simplesmente o conhecimento necessário para aquela etapa de produção. Então, assim, ele é muito bom em martelar o parafuso, em apertar o parafuso, mas ele não sabe sobre o resto das etapas para construir um carro. Ele não sabe o que vem depois da etapa dele, mas ele sabe muito bem o que vem antes. Então, se ele chega ali no processo de parafusar a porta, ele sabe que vem uma porta antes, mas ele não sabe o que vem depois, apesar de conhecer o produto final, que é o carro. Mas ele não tem conhecimento específico sobre cada etapa. Existe uma hierarquia vertical, ele responde a um gerente, que responde a um diretor, que provavelmente responde a um sócio, e a transmissão de informação é de mão única. O diretor passa para o gerente, que passa para o trabalhador. Quase nunca, ou raramente, o trabalhador leva informação até lá em cima. E ele tem ele tem um tempo específico para intervalos. Então, intervalo para almoço, intervalo para o banheiro, intervalo para descanso, intervalo para conversar no meio do intervalo do banheiro. E esses momentos de entrada, de saída, de intervalo, geralmente eles são avisados por meio de um sinal ou de uma sirene. Todas essas características, eu não sei se lembrou aí para vocês enquanto eu falava, mas caso não, vou falar agora. Essas características têm muito a ver com uma realidade nossa que todos nós passamos, que é a escola, que é o nosso sistema educacional. O nosso sistema educacional, e isso não se limita ao sistema educacional brasileiro, ele é um sistema educacional fordista. E esse termo de fato existe, de fato o sistema educacional é assim. Por quê? Porque ele foi criado na época de Revolução Industrial para nos preparar com o dia a dia de um processo fabril. Então, nós entramos na escola no horário marcado. Nós entramos para a sala de aula porque tocou o sinal. Dentro da sala de aula, a gente senta na mesma cadeira sempre. Isso quando tem um mapa de sala, né? Talvez essa escola não tinha, mas que responde ao diretor, que responde ao município, ao estado, ao MEC. Então, aí tem uma hierarquia vertical. Nós temos o horário de intervalo para lanchar e para se comunicar com o restante do pessoal, também dito por um sinal, por uma sirene. Nós temos o horário de ir embora e também a especificidade do conhecimento. A gente sabe o conhecimento dos anos anteriores ao nosso, então a gente está na quinta série, a gente sabe o que veio na quarta, o que veio na terceira, mas a gente não sabe qual que é o conteúdo que vai vir na sexta, apesar de saber que existe a sexta série. Então, também tem uma especificidade do conhecimento. Esse modelo foi criado para que nós fôssemos preparados para ir para o sistema fabril e quando chegássemos lá já tivéssemos acostumados. Só que esse modelo ele dá muito certo, só que há 100 anos, porque era quando, de fato, o mercado de trabalho era daquele jeito. Então, o mercado evoluiu, nós não estamos mais na segunda revolução industrial, mas o nosso modelo de ensino permanece desse formato. E aí surge o problema, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente não está preparado porque ele vai exigir de nós. E por vezes a gente quebra a cara. Então, para que a gente seja destaque no mercado de trabalho, nós precisamos entender o que falta e como a gente consegue desenvolver isso na nossa vida.
Então, beleza, a gente ingressa, é esse modelo que dita o traçado na nossa montanha-russa. É ele que vai falar como que ela foi construída, foram essas premissas. E nós ingressamos nessa montanha-russa quando a gente ingressa na escola, ali por volta de 5, 6 anos de idade. E a gente vai e começa a andar. Chegamos então no fundamental, e o que começa a acontecer com o nosso infinito eu é encontrar, dentro da educação escolar, a nossa primeira barreira. E quer dizer que essa barreira é totalmente negativa? Não, porque de fato as crianças precisam aprender a como se comportar socialmente. Nós somos cidadãos porque nós aprendemos durante a escola diversas coisas importantes para que a gente seja quem nós somos hoje. Mas ali surge a primeira barreira para o infinito. Ali você começa a aprender o que é certo, o que é errado, começa a aprender algumas limitações, e depois você segue para o ensino médio. E mais uma vez, algumas barreiras surgem para limitar o seu eu infinito. E aí, quando chega no ponto de inflexão de montanha-russa, naquele momento que dá o frio na barriga, de que a gente tem que fazer uma escolha super importante, que é o nosso processo, que é a nossa escolha de curso, a gente percebe que ao longo de todo esse traçado, nós seguimos uma esteira. A gente estava na 5ª série esperando chegar na 6ª. A gente estava na 6ª esperando chegar à 7ª. Do fundamental, esperando chegar para o ensino médio. E do ensino médio, esperando o próximo passo, que é a faculdade. Então, a gente chega ali com 16, 17 anos, no fim dessa esteira, prestes a fazer uma escolha. E eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase ou ouviram algo parecido com ela. Faz o que você gosta. Alguém já ouviu? Comenta aí se vocês já ouviram. Porque eu ouvi demais quando eu tinha que escolher o meu curso, que era importante eu fazer o que eu gosto. Faz o que você gosta, não. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar, não sei o quê. Aí a galera toda falando, a Estela, a Virgínia, a Gabriele, todo mundo já ouviu essa frase. Eu ouvi ela demais. E tem uma frase nas entrelinhas dessa que ninguém fala. Faz o que você gosta, desde que esteja enquadrado dentro de um curso de ensino superior. Se você quiser empreender, próxima etapa da esteira, graduação. Se você quiser, sei lá, ser um artista, próxima etapa da esteira, faz uma graduação. Então, faça o que você gosta, desde que esteja dentro de um curso superior. E não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema. Na verdade, tem uma coisa que acontece que é fora dessa frase, mas que nos impossibilita de fato, muitas vezes, fazer o que a gente gosta. O que a gente mais precisa nesse momento de tomada de decisão, que é nós mesmos, está aprisionado. Então, o seu infinito eu, o seu autoconhecimento, que é necessário para que você faça uma escolha de fato assertiva sobre o que você quer, não está acessível, porque você foi ensinado a não se conhecer enquanto você estava na escola. Pessoal, tem um barulho aqui do meu vizinho, está atrapalhando vocês? Estou vendo nos comentários. Normal. Não? Tá, perfeito. Então, quando a gente tem que tomar essa decisão de escolher qual curso nós precisamos, o nosso infinito eu, que é o nosso conhecimento, está aprisionado, porque a gente não foi ensinado ao longo do processo dos 11 anos de ensino básico a se conhecer, a se explorar e então fazer uma escolha assertiva. O resultado disso está aqui. Uma pesquisa de 2018 mostrou que 6 em cada 10 jovens se arrependem do curso que escolheram na graduação. E mais, o INEP lançou uma pesquisa no ano passado que 52% dos jovens, eles desistem da graduação ou eles trocam de curso no meio do processo. Então, tudo bem, pode ser que você seja um jovem que escolheu um curso, que gostou bastante, que está aí seguindo durante a graduação, assim como eu. Eu escolhi engenharia civil porque eu queria montanhas russas, e apesar de não querer isso mais hoje, eu não me arrependo de ter escolhido, porque isso me promoveu muito desenvolvimento e eu gosto do meu curso. Mas tem uma coisa, a gente espera que a partir de agora, a partir desse ponto de inflexão, a descida seja super como foi a subida. Que a gente chegue no primeiro período esperando o segundo, que a gente chegue no segundo esperando o terceiro, e pode ser que no começo é assim, porque para mim pelo menos foi. Mas quando chega ali perto do mercado de trabalho, o que era para ser uma descida reta, vira isso aqui. Vira uma loucura, é uma montanha-russa muito louca. Por quê? Porque a gente não está preparado para isso, nós somos ensinados a esperar o próximo passo, quando na verdade o mercado de trabalho está assim, uma loucura, esperando de nós muito mais flexibilidade. Está repreendido. E o que dita essa montanha-russa do mercado, essa loucura que eu mostrei aqui no slide anterior para vocês, é justamente a quarta revolução industrial,
ou a indústria 4.0. O que isso quer dizer? A quarta revolução industrial ela é pautada em fazer o uso máximo das melhores tecnologias que existem. Então, automação, inteligência artificial, banco de dados, enfim, tudo aquilo que é necessário para que as empresas usem o máximo de tecnologia possível. E levando isso em conta, nós chegamos ao ponto inicial da nossa conversa, que 54% dos brasileiros têm a probabilidade de ter seus empregos assumidos por robôs até 2026, porque a automação ela é muito presente. E cada vez mais as empresas têm utilizado dela como ferramenta para acelerar os processos e fazer com que tudo seja, de fato, mais eficiente. E mais do que isso, tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que diz que 75 milhões de empregos vão desaparecer até 2022. Entendem que eu estou falando de uma realidade do ano que vem. É uma realidade mundial? Mas é do ano que vem. Nós estamos falando, então, que nesse mesmo período, apesar de desaparecer 75 milhões de empregos, eles também preveem que 133 milhões de empregos novos irão surgir. A gente não sabe que emprego é esse, a gente não tem noção direito de qual que é a posição, do que isso vai nos exigir, mas eles preveem que de fato vai acontecer. Então, isso nos resta um saldo positivo de 58 milhões de empregos novos que vão surgir até 2022, galera. Nós estamos falando de uma realidade muito próxima de nós. Quem nunca teve aquela sensação, eu pelo menos tive demais, de que a tecnologia avançou pra caramba nos últimos anos. Eu contei para vocês que o primeiro acesso que eu tive à internet para ver Hogwarts e Harry Potter foi num celular tijolão, daqueles que abria assim e era a última tecnologia no momento. Hoje eu preparo uma palestra como essa para vocês através de um celular e consigo fazer tudo através dele. Então, assim como a tecnologia tem avançado bastante, o mercado de trabalho tem se tendenciado a acompanhar isso. Nós chegamos, então, a esse outro dado, que 375 milhões de pessoas precisarão mudar de categoria ocupacional. Por mais que o seu emprego não seja desaparecido, não seja eliminado, ele provavelmente vai mudar. E aí a gente chega à conclusão de que a única certeza que nós temos diante desse cenário do mercado de trabalho é a incerteza. Então, diante de uma posição assim, o nosso melhor aliado, a melhor companhia que a gente tem, somos nós mesmos. Porque nós seremos capazes de nos adaptar a todas essas mudanças, desde que a gente desenvolva alguns aspectos, que é o que nós falaremos em breve. Levando isso em conta, a gente percebe que as empresas no mundo já têm levado essa tendência muito a sério, e aqui no Brasil eu tenho percebido também que essa tendência tem sido cada vez mais forte. O que é automático será automatizado, porque afinal os robôs fazem isso muito melhores do que a gente. Eles processam dados sem errar, muito mais rápido e com muita mais eficiência do que a gente. Então, se os robôs fazem aquilo que muita gente já faz hoje, o que eles não conseguem fazer é justamente aquilo que é inerente ao ser humano, que é a capacidade de se relacionar, de colaborar com os outros. Por isso que cada vez mais as empresas têm valorizado as habilidades comportamentais, porque são elas que vão te diferenciar ali quando você estiver trabalhando. São elas que são cruciais para que você, como ser humano, seja um profissional. E uma prova disso é, por exemplo, o processo seletivo da Ambev. Não sei se algum de vocês já tentou. Eu tentei ele no ano passado. A Ambev não está nem aí mais para que curso que o pessoal se inscreve. Não tem mais pré-requisito de curso. Qualquer curso é válido. Por quê? Porque eles sabem que essa habilidade, que é técnica, pode ser treinada uma vez que você faz parte da empresa. E aquilo que é comportamental, aquilo que faz parte da sua história, aquilo que faz parte da sua relação com os outros, aquilo é intrínseco seu. E aquilo é justamente o que faz parte de você como protagonista e o que te diferencia dentro de um ambiente no mercado de trabalho. E aí que entram, então, as soft skills e as hard skills. O que eu chamo de habilidades comportamentais, o que eu chamo de diferenciação em relação às demais, são as soft skills. E, por outro lado, existem também as hard skills, que é tudo aquilo que é ensinado no nosso sistema educacional fordista. Hard skills, para quem não sabe, não conhece o termo, eu vou explicar de modo breve o que cada um significa para que vocês se visualizem muito bem no dia a dia de vocês. Hard skills são aquelas habilidades, é aquele conhecimento que é mensurável, que pode ser mensurável. A sua graduação, ela é mensurável.
porque ao final dela você passa por uma série de testes, na realidade, e no final você ganha um certificado que é a prova que você, por exemplo, é um engenheiro civil. Então, você tem um certificado que mostra o seu conhecimento técnico sobre aquilo. Grande parte dessa hard skill ela é ensinada pelo nosso sistema fordista educacional, porque a gente vai, faz provas e no final ganha um certificado. Forma no ensino fundamental, forma no ensino médio, depois vai e forma na graduação. E também é muito ensinada por partes teóricas. Então, você pode, por exemplo, aprender um curso de Excel, você pode aprender a habilidade de falar inglês, absorvendo muita teoria. Pouco da prática se é necessário para que você, de fato, seja alguém que domina uma hard skill. A soft skill, por outro lado, era uma habilidade comportamental. Então, por ser comportamental, ela é muito difícil de ser mensurada. É muito difícil virar para uma pessoa e falar assim, nossa, vamos medir o quão bom líder você é e vamos comparar com outras pessoas. Qual que é o critério de comparação? É muito difícil estabelecer isso. Como que você mede o quão boa comunicadora a pessoa é? Isso é relativo. Eu posso ser um bom comunicador para alguém, para outra pessoa eu posso ser péssimo. Eu posso ser um bom líder para um time, para outro time eu posso ser um líder ruim. É muito difícil mensurar uma soft skill e é por isso que ela torna ela soft, torna ela flexível, porque ela pode ser muito bem evoluída e ela também é muito variável, flexível em relação ao que cada pessoa acha sobre você e você mesmo sobre a soft skill que você domina. E por outro lado, em relação à hard skill, ela é muito consolidada na prática. Você pode sim absorver teoria sobre as soft skills, é isso que eu faço, por exemplo, no meu projeto. Eu falo sobre técnicas para que você desenvolva a soft skill, mas toda técnica que eu passo, ela é para que você pratique. Você precisa se expor a situações que vão te fazer desenvolver soft skills para que você realmente entenda como você lida com cada uma delas. Você precisa ser um líder para que você aprenda sobre liderança. Você precisa se comunicar, se expor para que você aprenda sobre comunicação. E quando a gente usa esses dois termos, geralmente as pessoas têm, e eu por muito tempo tive isso em mente, que é uma competição, que é uma hard skill versus uma soft skill. Quando na realidade elas se complementam muito bem, porque a hard skill ela é necessária, a gente não pode simplesmente esquecer de que ela existe. Porque afinal, para que você entre no mercado de trabalho e atue como engenheiro civil, por exemplo, você precisa aprender sobre engenharia civil, que é a parte hard skill. Mas a soft ela vem para agregar valor. E aí eu pego, por exemplo, o Excel. Se você é um cara ou uma menina que domina o Excel, você sabe sobre VBA, sabe sobre macros, sabe, faz lá uma planilha, tudo com tabela dinâmica e tudo mais. Você chega no seu estágio e vai fazer uma apresentação com base numa análise de vendas que te pediram. Você monta a planilha mais foda que existe, daquelas que quase é um transformer, que sai andando sozinho. E aí você chega na reunião para apresentar sobre esses dados e você não se comunica bem. Você não sabe expor seus argumentos. Você não sabe fazer uma análise crítica sobre os dados que você analisou. Será que você vai ter o mesmo impacto nessa reunião que você teria se você soubesse se comunicar bem? Entende que a soft skill ela vem para agregar ao que já existe da hard skill. Por isso que eu acho que um resumo muito bom dessa diferença é essa frase. Hard skills são as ferramentas e as soft skills são o saber fazer. De nada adianta você dominar a ferramenta Excel se você não sabe apresentar os resultados que a ferramenta te passa. De nada adianta você dominar a engenharia civil se você não consegue gerir equipes numa obra, por exemplo. As hard skills são a ferramenta e as soft skills são o saber fazer. Só um minuto. O barulho do meu vizinho não está atrapalhando vocês, porque está me atrapalhando, viu? Não está aparecendo para vocês. Perfeito. Então tá. A gente, então, faz uma analogia com o mercado de trabalho. Eu sou o Vinícius, eu faço engenharia civil, como eu disse para vocês. Pausa dramática para água. Eu sou o Vinícius, eu faço engenharia civil, como eu disse para vocês. E aqui na UF, onde eu faço a graduação, entram 40 alunos por semestre. Então, eu sou um desses bonequinhos aí que entrou na turma lá em 2017. Nós temos 10 períodos de 40 alunos fazendo engenharia civil aqui na UF.
Então, nós temos uma galerinha boa aí já, são 400 alunos fazendo engenharia civil. Mas em Uberlândia, que é a cidade onde eu moro, não existe só a UF. Existem diversas outras universidades que têm diversos alunos fazendo engenharia civil. Então, nós temos mais uma multidãozinha aí. Mas não só em Uberlândia, como em Minas, como no Brasil inteiro, tem uma galera fazendo engenharia civil. E a gente se depara com essa situação, que para muitos é um mercado saturado. Mas para mim, na verdade, é um mercado que está todo mundo muito parecido um com o outro. Tem oportunidade? Tem. Mas para que você consiga as melhores, você precisa se destacar. E é aí que as soft skills vão te ajudar. É aí que elas fazem a diferença. Porque se você pensar bem, quando você chega no final da graduação, você está prestes a ingressar naquela montanha-russa louca do mercado de trabalho, todo mundo tem de requisito básico a graduação. Todo mundo fez um curso. Alguns anos atrás, talvez por a geração dos nossos pais, fazer um curso era já sinônimo de sucesso. Você já iria se destacar. Meu Deus, faz engenharia, acabou, rico, vai jogar dinheiro assim e acabou, é sucesso mesmo. Mas hoje essa não é mais a realidade. Porque todo mundo faz. Você chega no processo de estágio, por exemplo, qual que é o requisito mínimo para que todo mundo esteja ali? As pessoas têm que estar na graduação. Todo mundo tem essa mesma característica. Então, você precisa se destacar de uma forma diferenciada para chamar a atenção, tanto antes de fazer o processo seletivo, quanto depois de passar no processo e entrar para uma empresa. Porque quando você entra para uma empresa e você domina soft skills, tem esse dado dessa pesquisa realizada por Harvard, pelo Instituto Dale Carnegie e pela Stanford Research. 85% do seu sucesso profissional se deve às soft skills e 15% às hard skills. As hard skills te levam aonde você vai chegar, mas as soft skills te fazem se destacar no seu ambiente de trabalho e até antes de prestar um processo seletivo. Percebam que a fonte dessa pesquisa é de 1918. E não é um erro não, galera. Ela é de 1918. É muito tempo atrás. E já naquela época, os caras já estavam cientes do quanto isso é importante. E eu li essa pesquisa, viu? Ela tem umas 130 páginas. O negócio é uma loucura mesmo. E eles desenvolveram e chegaram a essa conclusão para provar para vocês que é importante. Está na hora de se desenvolver. E está aparecendo aqui para vocês essa barrinha com as coisas? Está tampando a imagem? Ah, não, mas não tampa as informações necessárias, não. As que precisam estar aqui, pode ficar tranquilo. Um dos melhores sistemas educacionais do mundo é o da Finlândia. E eles já entenderam a importância das soft skills para que os jovens, quando cheguem no mercado de trabalho, cheguem mais preparados, cheguem com o infinito eu mais bem desenvolvidos. E eles criaram um programa, além de todo o sistema educacional deles, que é muito voltado para que as crianças e os adolescentes desenvolvam habilidades comportamentais. Eles criaram um programa que chama VET, que é esse resumo aí. Eu peguei de um vídeo deles lá do sistema governamental deles. Chama VET, V-E-T. Eu até anotei o que significa, porque eu não lembro de cor. Mas é Vocational, Educational and Training. É um treinamento para que você descubra quais são as suas vocações. Então, eu gostaria de ressaltar 2 pontos desse treinamento. Eles fazem com que você, na trajetória desse programa, que pode durar até 3 anos, você entenda quais são as suas missing skills, ou seja, quais são as habilidades que faltam para você, e depois eles fazem com que você demonstre essas habilidades aprendidas na prática. Tá aí o que eu falei para vocês. Soft skills se aprende na prática. E eles já entenderam isso. Tanto que isso está integrado no sistema educacional deles, que não é mais um modelo fordista como é o nosso. E para mim, olha, não cabe a mim ficar falando, o Brasil tem um sistema ruim, ou o Brasil tem um sistema bom, não. Porque são diferenças muito grandes entre a cultura do país, entre o tamanho do país, entre as populações do país. Mas de uma coisa é certa, eles têm isso e nós não temos. Mas nós não estamos perdidos, tá? A gente tem chance de encontrar o nosso VET no nosso dia a dia como universitários. E eu trouxe só alguns exemplos para vocês, e esse é o slide famoso do print, para que vocês entendam e possam depois pesquisar sobre oportunidades que são os VETs do Brasil para que você desenvolva soft skills na prática. Eu deixo aí claro, por exemplo, o PET, que foi o que eu fiz parte, vocês vão entender um pouco mais da história, e que me trouxe até aqui, para ser quem eu sou hoje. E hoje eu também faço parte da Fundação Estudar, que está aí também. Eu sou mentor na Fundação Estudar, então eu pratico liderança lá porque eu coordeno vários times, inclusive tem a Alanis aí, que faz parte do meu time. Então,
Essas são as oportunidades, e eu só citei algumas, viu, que você pode, como universitário, procurar o seu VT brasileiro. São as fontes de experiência prática que não estão dentro da sala de aula. E para ajudar vocês, eu trouxe aqui, deixa eu tirar o João daqui. Leiam esse QR Code depois, eu até posso voltar para vocês. Ele é de um cara que eu conheço aqui da UF também, que compartilha no Instagram dele diversas oportunidades para o mercado de trabalho. Então, assim, tem challenges, tem imersões, tem desafios, tem bootcamps, tem hackathon, tem o desafio Tetrix que eu participei. Ele posta muita oportunidade para você que fala assim, nossa, Vini, que legal. Eu vi um comentário do Daniel, o pessoal vai ajudar. Nossa, Vini, que legal, eu quero me desenvolver, mas eu estou no final da graduação, para mim não faz muito mais sentido participar de um grupo aqui dentro da graduação, alguma entidade. Vai no perfil dele e olha que as empresas fazem programas disso, as empresas fazem desafios, elas fazem trabalho em equipe para que você se desenvolva. E aí eu preciso contar para vocês, então, da minha história como petiano, fiz parte do PET. Não sei se vocês conhecem esse grupo, mas ele existe aqui na UF, existe também em diversas outras universidades públicas do país, eu não sei se na de vocês existe, se sim, vocês me falam, por favor. E esse grupo, ele tem por intuito desenvolver atividades para melhorar a graduação e para fazer atividades de extensão também, para melhorar o pessoal de fora da universidade, para fazer com que o conhecimento que a gente absorve lá seja levado para a comunidade. Então, antes de entrar na graduação, antes de escolher engenharia civil, com 16 anos de idade, eu fui escolhido para ser o coordenador de grupos de jovens da minha igreja. Me fizeram esse convite. Falei, beleza, vou aceitar. E eu gostei demais ali, eu já comecei a entender que eu gostava de liderança e, para mim, eu estava me desenvolvendo muito nesse aspecto. E aí, quando eu cheguei lá na engenharia civil, lá na UF, no primeiro período, ocorreu um evento parecido com esse, chamado 11ª Semana de Engenharia Civil. Pra gente daqui de Uberlândia, se tiver alguém de Uberlândia, vocês vão entender. Pra gente de Uberlândia, da engenharia civil, a Cecília é o maior evento que existe, de engenharia civil mesmo. Então, assim, tem pessoas de Uberaba, que é uma cidade próxima, de Tuiutaba, que vêm pro evento, porque ele abrange demais a região, e ele é um evento muito de peso. E eu, como estudante do primeiro período, bicho que não sabia nada, fui para esse evento e apaixonei, fiquei, tipo assim, fascinado com o evento, mas principalmente com o PET, porque era o PET que organizava esse evento. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar para o grupo, eu tentei, logo no segundo período. E graças a Deus eu consegui. E lá dentro do grupo, eu sabia que eu ia desenvolver uma série de atividades. E no final do período, do primeiro período que eu participei do grupo, no final de cada semestre, a gente tem uma atividade chamada Feedback, que é essa aí que está na tela para vocês. Que ela tem a ver com feedback, só é criatividade aí, né? O trocadilho. Essa atividade, ela consta no quê? Nós nos avaliávamos em 8 critérios, 8 soft skills. Então, tinha liderança, tinha comunicação, tinha criatividade, trabalho em equipe, tomada de decisão. E cada um de nós avaliava todo mundo do grupo e também se avaliava. De modo que, no final, a gente recebia um relatório com todas as características que a gente foi avaliado, com todos os comentários e com notas. Você tinha a sua nota em cada comentário, a sua média do grupo e a sua média individual para ver se você estava discrepante do grupo. E eu, que entrei na graduação, já sendo coordenador do grupo de jovens da igreja, eu imaginei que a minha liderança ia ser aclamada, que eu ia ser a Juliette dos líderes, mas na verdade eu fui a Carol com K. Eu saí com índice de rejeição no feedback, porque a minha liderança foi muito criticada. Gente, eu racho desse vídeo da Carol com K, é muito engraçado, na língua com chicote. Mas o fato é que eu saí com um índice de rejeição muito alto no feedback sobre a minha liderança. Então eu esperava que eu fosse muito aclamado, eu já imaginava que eu era um bom líder, mas na verdade eu era muito longe disso. E eu fui muito criticado, tanto que a minha pior nota, meu pior critério dos 8 era liderança. Gente, podia ser pontualidade, mas não foi liderança, justamente liderança, que é que eu achava que eu era bom. Tá, doeu bastante, claro, foi uma crítica que me tirou do pedestal que eu mesmo tinha criado, de uma posição que eu achava que eu estava. Mas aconteceu uma coisa muito interessante aqui dentro, quando eu recebi essa primeira crítica. Isso aqui, esse buraquinho ali no canto superior do meu infinito eu. O Vinícius, que podia ser infinitas coisas, que podia ser um palestrante constando aqui no evento hoje, eu ainda não sabia disso. E quando eu recebi essa primeira crítica,
o primeiro furo nessa caixa que aprisionava as minhas infinitas possibilidades de ser aconteceu. E ali, digamos que vazou um pouco daquilo que eu podia ser como líder, tanto dentro da engenharia civil quanto fora dela. Então eu entendi que, opa, eu gosto de liderança. Eu recebi essa crítica, mas eu vou me empenhar para melhorar. O que eu posso melhorar? Eles me deram chances de melhorar, me explicaram o que eu podia fazer para isso, e eu aceitei, falei, vou em frente, é para isso que eu tô aqui. E aí, beleza, depois a gente organizou um outro evento, se acessível, que eu disse para vocês, é o maior evento que a gente organiza. Ela acontece um ano, no outro ano acontece o Compete, que é o segundo maior evento. Era uma competição de pontos de palito. E nessa competição, no dia da competição, eu fui chamado para ser o apresentador. E eu realizei meu sonho aqui. Olha que a pose de The Voice Brasil que eu fiz lá na apresentação. E, gente, para mim foi um dia muito importante, porque eu fiquei ali no meio do público. Eu era o apresentador responsável por animar a galera, por interagir e tal. E eu dei muita gafe, gente, mas eu dei muita gafe mesmo. Eu cheguei numa equipe e falei assim para eles: vocês acham que vocês conseguem ficar em segundo lugar? Porque o primeiro lugar estava tão bom já que eu não considerei que eles conseguiriam ficar em primeiro. Depois geral riu de mim. Mas eu estava lá, me expondo. E quando eu me expus assim, em comunicação... Tem alguém que quer falar alguma coisa? Sem querer. Então, quando eu me expus assim em comunicação, mais um buraquinho ali na barreira do meu infinito eu surgiu. E ali eu descobri que comunicação também era uma coisa que eu gostava e que fazia muito sentido para mim. E depois, em outras oportunidades dentro do PET, como integrante dessa entidade, eu descobri que marketing também era um assunto que me interessava. E, mais uma vez, eu fui descobrindo as infinitas possibilidades do meu infinito eu. Então, um ano depois que eu entrei no PET, quando eu fui extremamente criticado pela minha liderança, quando eu fui sair no feedback com índice de rejeição, eu fui mais voltado para ser o coordenador da 12ª semana de engenharia civil. Justamente o evento que me fez entrar para o PET, justamente o evento que me encantou quando eu entrei na graduação, e justamente o maior cargo de liderança que tinha dentro da equipe. Para mim foi uma prova de que eu podia ser capaz de melhorar e que se eu tivesse aceitado a crítica, como eu fiz mesmo, gerou resultado. E esse aí é um GIF do momento mais importante para mim até hoje dentro da minha graduação. Eu estava no 5º período aí. E o Vinícius, do primeiro período, ele estava do outro lado, ele estava sentado no anfiteatro, vendo os coordenadores falarem na frente dos 400 participantes. E eu até arrepio falando disso, porque para mim foi tão importante, porque só eu e essas duas pessoas aí sabem o que nós passamos para coordenar a equipe de 20 pessoas durante os 10 meses de organização e o quanto nós aprendemos. Para vocês terem uma noção de grandeza do evento, ele é um evento que era estimado em R$70 mil. Tudo isso de patrocínios. Então, primeira habilidade aí super desenvolvida, negociação. Nós tínhamos que reunir com empresas que tinham que dar R$5 mil para a gente. E aí, taca de gatilhos mentais, taca de argumentação, taca comunicação assertiva para conseguir. Tínhamos que ser criativos para atrair os participantes. Tínhamos que tomar decisões, tínhamos que ter flexibilidade, porque as coisas davam errado e a gente tinha que se adaptar. A gente tinha que coordenar pessoas, fazer uma comunicação clara durante as reuniões. Enfim, diversas outras soft skills que eu, contando a minha história, particularmente, só desenvolvi porque eu estava dentro de uma entidade como o PET. Então, e para finalizar com chave de ouro essa experiência, vocês não acreditam no que aconteceu no último dia de evento. Nós fazíamos visitas técnicas. Houveram 10 visitas. Uma delas era para São Paulo, para um lugar muito especial. E os estudantes, os petianos, tinham que acompanhar essas visitas. E eu acompanhei a visita de São Paulo. Adivinha para onde eu fui? Para o Hopi Hari. E lá eu tive a oportunidade de ver como que a montanha-russa de madeira foi construída. Olha a minha cara, um engenheiro contando sobre a engenharia por trás da montanha-russa. Então, para finalizar com chave de ouro esse evento, eu estava lá, vendo a montanha-russa de pertinho. Gente, eu até chorei nesse dia, eu acho, porque nós fomos os primeiros a andar na montanha-russa. Assim, foi muito, muito mágico para mim, muito mesmo. E isso depois de um evento que fez tanto sucesso, que foi tão difícil, mas que me desenvolveu bastante. Então, assim, de fato, foi para finalizar com chave de ouro. E eu até lembro de encostar nessa madeira aí e sentir a felicidade de estar ali perto, estar ali dentro, tão exclusivo. E aí eu cheguei à conclusão de que nós jovens, dentro da graduação,
nós temos algumas vantagens. Claro que existem exceções, tá? Eu não quero generalizar, mas de modo geral, a maioria de nós temos essas vantagens. A primeira delas é que você é jovem. A maioria de nós entra muito cedo na graduação. Então, você como jovem, cara, você tem chance demais aí para se conhecer. Você tem oportunidade demais. Você tem energia. Você tem, na maioria das vezes, saúde. Então, você tem isso a seu favor. Em segundo, nós estamos numa geração que tem acesso à internet muito fácil. Claro que também existem pessoas que não têm. Mas, falando de mim, pelo menos, nós temos acesso à internet e à informação de forma muito fácil. Então, se conectar com outras pessoas, assim como eu estou conectado com vocês hoje, vocês estão em um evento, tem gente do país inteiro, é muito fácil. Vocês clicaram no link e se inscreveram, galera. Vocês estão aqui hoje absorvendo conhecimento. Então, essa é outra vantagem que nós temos ao nosso dispor, que também ela pode servir para o mal, claro, mas se bem utilizada, ela agrega muito na sua vida. E por último, nós podemos errar. Eu, enquanto Vinícius, que entrei lá no PET e errei muito como líder, eu aprendi, porque ali naquele ambiente, como universitário, eu podia errar. Seria muito diferente se eu tivesse já entrado numa empresa e quando eu assumisse meu primeiro cargo de liderança, eu não tivesse essa experiência. Eu poderia errar? Dependendo da empresa, eu poderia. Tem empresas que, assim, são super abertas ao erro e vão te ajudar a incentivar. Tem outras que não. Mas o seu erro, enquanto pessoa que está no mercado de trabalho, ele tem consequências. Ele vai trazer prejuízo para você, vai trazer prejuízo para a empresa, alguma coisa vai acontecer. E dentro da graduação também tem consequências, claro, mas o ambiente é muito mais amplo para você errar. E errando, você se conhece. Tem um texto, tem um trecho. Eu não estou tipo o texto no slide, não, vocês perceberam, mas aqui eu tive que fazer uma exceção. Do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que fala muito sobre isso. Eu vou ler e depois eu explico. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. E é justamente sobre isso que eu estou falando nos últimos tópicos para vocês. Quando você se joga nessa arena da vida, você está disposto a errar e aprender com os seus erros. Cujo rosto está manchado de poeira, de suor e de sangue. Que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Que conhece a si mesmo e o entusiasmo e as grandes paixões. Que as entrega a uma causa digna. Que, na melhor das hipóteses, conhece o final, no final, o triunfo da grande conquista, e, na pior das hipóteses, se fracassar, assim como eu, como líder, fracassei, ao menos fracassa usando grandemente. Em algum momento, o sucesso vem. Então, é sobre isso. Nós, jovens, temos essas vantagens, e nós, jovens, como graduandos, e até a gente que já terminou a graduação, tem isso a nosso favor. A chance de nos jogar dentro da arena da vida, galera. De se expor mesmo, de desenvolver, porque só se expondo a gente consegue fazer os furos dentro da caixa que aprisiona os nossos infinitos eus. Então, quando a gente chega na montanha-russa da vida, na descida, depois de já ter escolhido o curso, você percebe que você tem algumas partes do seu infinito eu desenvolvidas, porque você explorou isso. E fazendo uma comparação com aquele aluno que fica dentro da sala de aula, o que ele vai desenvolver? Hard skills, vai, e é importante. Mais uma vez, se chega no mercado de trabalho, para ser engenheiro, você precisa saber engenharia. É importante. Mas o que agrega valor, ele não está aprendendo. Porque você não vai desenvolver liderança dentro da sala de aula. Você não vai desenvolver comunicação dentro da sala de aula. Muito menos tomada de decisão, muito menos protagonismo. Porque a pessoa que fica só dentro da sala de aula, ela segue o fluxo da esteira de um sistema educacional fordista. Ela está no primeiro semestre esperando a prova da semana que vem. Ela passa essa prova esperando a P2. Espera a P2 para P3. Termina o primeiro semestre, espera o segundo, espera o terceiro, espera o quarto, até chegar no diploma. Ela segue a esteira. Ela não assume protagonismo. E quando a gente fala de jovens que desenvolvem soft skills, são jovens que assumiram protagonismo, porque entenderam que ao longo da história deles, tanto da graduação quanto depois, eles podem se expor na arena da vida e desenvolver e conhecer quem são os infinitos eus. E aí, quando chega lá naquele cenário do mercado de trabalho, que eu falei para vocês que a indústria é flexível, que a indústria pode mudar constantemente, que empregos que hoje existem daqui a 1 ano, daqui a 5 anos podem não mais existir, esse jovem que se conhece, esse jovem que desenvolveu soft skill, ele tem para si uma vantagem muito forte. Ele não pode ser substituído, porque ele assumiu o protagonismo e deixou um legado. Então, você passa por entidades estudantis, você passa
por organizações, por voluntariados, pela sua vida, pela sua graduação de modo geral, e deixa um legado para quem vem depois, para si mesmo. Se você fica só dentro da sala de aula, você não deixa legado nenhum, infelizmente. Você só aprende, claro, a parte hard skill, que é importante. E uma parte minha do meu infinito eu, que uma vez foi escritor, que gostava de escrever, escreveu essa frase, que eu vi recentemente e achava que vale muito, se aplica muito bem para o nosso contexto. Nós somos um universo infinito, faltou um infinito aí, de ideias, sentimentos e sonhos em constante expansão, desde que a gente se permita. Então, a mensagem que eu quero que fique muito clara para vocês: vocês são jovens, têm acesso à internet e têm a chance de errar. Se exponham na arena da vida. Você vai desenvolver soft skills e chegar mais preparado no mercado de trabalho se você participar de situações que envolvem aquilo que você precisa. Então, quando eu cheguei no estágio que eu estou hoje, quando eu precisei negociar, me pediram para negociar, eu já havia negociado. Quando eu precisei tomar decisões, eu já havia tomado decisões dificílimas. Quando eu precisei me comunicar, eu já havia me comunicado enquanto integrante do PET. Então, é para você, de fato, sair da sua zona de conforto, se jogar na arena e entender que você é expansível. Você pode ser muito mais do que aquilo que a graduação te ensina. Você pode ser um jovem muito mais distante, muito mais diferente do que a caixinha que a graduação te colocou, daquele curso que te fizeram escolher. Claro, respeitando também o curso que você escolheu. Você pode sim ser um engenheiro, por exemplo, mas um engenheiro que se comunica, que lidera, que faz diferente. Então lembre-se, vocês são um universo infinito, em constante expansão. E para isso, vocês precisam pôr a cara a tapa para se desenvolver e absorver soft skills. E para isso, contem comigo. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para aprender junto com vocês, como eu tenho aprendido nesses últimos anos, nesse ano, na verdade, com o meu projeto. E estou aqui para ensinar vocês, lá nas minhas mentorias, lá no meu projeto, como que, na prática, você coloca soft skills, você aprende. Então, se você quer aprender sobre criatividade, eu estou lá te explicando. Se você quer aprender a fundo sobre negociação, eu estou lá te explicando. Se você quer ver como, na prática, você coloca essas soft skills e absorve, eu estou lá te explicando. Mas uma coisa que eu não consigo fazer por você é traçar a sua jornada, é traçar a sua história como protagonista. E para isso, eu estou te dando um pontapé inicial, te instigando a ser mais do que só um aluno que fica dentro da sala de aula. Obrigado, pessoal. É isso aí.